Jair Bolsonaro conseguiu algo ilícito. Taxa de desemprego do Brasil em 2022 é a menor do mundo todo. Você vai ver nesse vídeo que algo incrível está acontecendo e a mídia não está falando sobre esse assunto, mas nós vamos conversar. Mas antes da gente continuar aqui, faça algo muito maligno. Se inscreva nesse canal Inconformax e em todas as redes sociais. Eu sou Inconformax. Vamos lá? Pessoal, que ilícito esse governo do Jair Bolsonaro. Pagou a vacina para todo mundo que queria tomar vacina. Cuidou da saúde financeira do povo junto com a saúde física. Onde já se viu um negócio desse, gente? Como que pode um governo tratar o povo tão bem assim? Onde viu uma coisa dessa? Tirar o povo de dentro de casa e colocar para trabalhar sem vacina no braço. Que governo ilícito. E esse auxílio emergencial, meu Deus do céu, como que pode? Como que pode? Ele deu auxílio emergencial para aquelas famílias que os governadores e os prefeitos proibiram de ter renda. Essas pessoas tinham que ter continuado em casa, mas não. Jair Bolsonaro não seguiu a regra do fecha tudo. Não ficou com aquele lance de vamos cuidar da saúde, que a economia a gente vê depois. A equipe do presidente Jair Bolsonaro realmente se preocupou com o povo, mesmo diante de um desafio da saúde. E tá aí o resultado 2 anos depois. O Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma queda monumental de taxa de desemprego. Enquanto países de primeiro mundo estão entrando em recessão, o Brasil teve no ano passado um PIB de 4,6%. Isso quando os especialistas mais sérios do mundo, aqueles especialistas falavam que teria uma queda de 10% na economia. Os especialistas da Rede Globo tiveram que ficar com muita raiva, tiveram uma raiva maligna de Bolsonaro e Paulo Guedes, porque o Brasil no ano passado cresceu. Isso para eles foi muito ruim. Jair Messias Bolsonaro é um cara que cuida do povo brasileiro, cuida de você. Até mesmo de você, seu esquerdista maligno. Você que vota no Lula, o Bolsonaro pagou a sua vacina, seu ilícito. Jair Bolsonaro conseguiu em 2022 ter a menor taxa de desemprego. Apesar do fecha tudo, ele provocado por prefeito, governador, em abril de 2022 a taxa está em 10,5, ou seja, menos 4,3 em relação ao ano passado, que era 14,8. O Brasil superou as maiores nações, as maiores economias do mundo. Os ocupados já somam 96,5 milhões de trabalhadores assalariados com carteira registrada. Sim, pessoas que se tornaram consumidores, que começaram a comprar, e as fábricas brasileiras começaram a produzir. Cidades como na minha região em Franca, falta mão de obra para agricultura, para colher café. Se você
está desempregado e quer trabalhar numa lavoura de café na região de Franca, fala comigo em inbox, que eu te ajudo a conseguir um trabalho. Eu tenho um amigo que tem uma empresa que precisa de costureira urgente, ele não consegue encontrar costureira, porque o emprego está sendo muito para todo mundo. O brasileiro é criativo e muitos brasileiros receberam auxílio emergencial e investiram. Começaram a fritar batata dentro de casa, começaram a vender picolé na rua e eles criaram subsistência. Começaram a fazer delivery, compraram uma motinha e faziam entrega no iFood e eles conseguiram sobreviver. Nós, diferente de todos os países do mundo, temos um presidente que trabalha de fato pelo povo brasileiro. Um presidente que não se submeteu à Organização Mundial da Saúde. Ele se preocupou, sim, com a economia, porque sabe que a economia é tão importante quanto a saúde. E se os governadores e prefeitos tivessem colaborado, nós estaríamos muito melhor. O estado de São Paulo foi um estado que fechou tudo. A Bahia, governada pelo PT, foi outro estado que fechou tudo. O Pernambuco, que é um estado governado pelo povo de esquerda, fechou tudo. O Ceará, que é governado por esquerdistas, fechou tudo. E nos estados onde houve um censo desses estados, os índices estão muito acima. O estado de São Paulo é um exemplo de um lugar onde o governador Dória fechou tudo. Não permitiu as pessoas trabalharem, não permitiu os estudantes irem para as escolas estudarem. Mas a consequência disso aconteceu também na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, em muitos dos estados que colocaram essa canga no povo. Foi porque era liderado por uma ideologia esquerdista, seguindo o padrão chinês, abominável, contra o povo, contra principalmente a liberdade. Quem não se lembra daquela mulher em Araraquara, em plena praça pública, ela sozinha foi amordaçada por vários e vários servidores municipais? Quem não se lembra lá em Ubatuba, aquela moça na praia, que vários policiais foram lá e tirou ela da praia à força? E foi assim no Ceará e em vários lugares. Quantos aconteceram e não foram registrados? Ah, mas os políticos, o Lula foi numa praia lá no Ceará, colocou a polícia, fechou a praia, deixou a praia só para ele. O Dória, governador do estado de São Paulo, pegou avião, foi para Miami fazer compra, foi flagrado. Depois foi pro hotel Copacabana, como se estivesse no spa, mas o povo não, o povo estava trancado dentro de casa. Então é abominável o que esses governadores e esses prefeitos fizeram com o povo brasileiro em tempos de desafios na saúde. Só que Jair Bolsonaro não estava preocupado só com a saúde do povo. Ele também se preocupou com a saúde financeira. Criou o auxílio emergencial, que foi excelente. Excelente para aquele tiozinho que vendia picolé na rua. Excelente para aquela mocinha que vende bala para sustentar a família, ajudar na renda familiar. Para aquela senhorinha que vende café da manhã, lá no Brás, em São Paulo. Excelente para aquele camelô que não podia mais colocar sua barraquinha vendendo produtos para os transeuntes na Praça da Sé e em todos os lugares do Brasil, em cada camelô que existe no Brasil. Mas também
os proprietários de comércio, que foram os mais afetados, assim como os prestadores de serviço e as empresas com vendas de equipamentos, de supermercados que tiveram que ficar fechado também, que tiveram que se adaptar a uma venda online. Quantas empresas de refeição, restaurante, lanchonete tiveram que se adaptar completamente, mesmo não tendo recursos financeiros, mas para existir, elas fizeram delivery para atender um povo que não tinha compra em casa e tinha apenas esses empresários, esses empreendedores para consumir produtos de comida. O povo brasileiro se adaptou. E aqui está a resposta daquilo que Jair Bolsonaro sempre falava. Porque ele dizia que sim, tem que cuidar das pessoas vulneráveis, daquelas pessoas que têm problemas de saúde, essas sim tinham que ficar em casa, mas aqueles que têm boa saúde podiam ir trabalhar, teriam esse direito que foi extorquido pelo STF, tirando as prerrogativas do presidente da República e concedendo a prefeitos e governadores algo que não lhes era permitido diante da lei. Uma mudança radical aconteceu no Brasil, mesmo diante de tantos desafios. Além do desafio da saúde, houve desafio em Brumadinho, com aquela queda absoluta de barreira que destruiu uma cidade inteira, vários vilarejos. Gente, tanta tragédia, mesmo assim, mesmo com políticos trabalhando contra ele no Senado, no Congresso Nacional, Jair Messias Bolsonaro e o seu governo conseguiu fazer reformas, conseguiu fazer o país avançar. E hoje nós podemos dizer que em 2022, 1 de junho de 2022, o Brasil hoje, esse ano teve uma queda de 25,3% na taxa de desemprego. Isso significa que pais e mães têm renda para colocar comida dentro de casa. Pais e mães, filhos têm renda para poder consumir produtos. Isso significa que fábricas podem produzir seus produtos, porque existem consumidores para consumir esses produtos que serão fabricados. Olha, veja o exemplo que acontece na minha cidade, Franca. Franca é uma cidade que necessita muito de mão de obra e não tem pespontadores, não tem mão de obra para trabalhar nas bancas de pesponto, nas lavouras de café não tem mão de obra para fazer a colheita do café. Não tem costureira nas fábricas de roupas e sutiã e tantas confecções. Isso significa que nós estamos vivendo a confirmação de que o antro do atraso do Brasil eram os políticos corruptos. Porque não tem corrupção, sobrou dinheiro para fazer as obras. Nós temos sim as estatais dando lucros. Você sabe quanto foi o lucro das estatais do Brasil? A Petrobras faturou quase 50 bilhões. Mesmo o presidente Jair Bolsonaro pedindo para eles abaixar o preço do petróleo por causa da guerra na Ucrânia, eles estão vivendo lucros e lucros e lucros. O estado de São Paulo foi um dos estados que é exemplo de fechar tudo. Assim como a Bahia, Pernambuco, Ceará. Mas em outros estados como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, houve um crescimento muito acima do esperado. Isso porque nesses estados a ideologia esquerdista não teve uma expressão tão violenta como em estados como o estado de São Paulo. A queda do
do desemprego só em 2022 foi de 25,3%. Você sabe quanto foi o lucro das estatais no governo do Jair Bolsonaro? No ano passado o lucro foi de 135 bilhões. Uma coisa jamais aconteceu isso anteriormente em governo no Brasil. Apenas Jair Bolsonaro, no governo de Jair Bolsonaro, as estatais tiveram lucros. Você sabia que a Petrobras só esse ano faturou 44,5 bilhões. O BNDES, sim, o BNDES que tinha uma defasagem imensa. Esse ano o BNDES rendeu 12,9 bilhões de reais. Essa é a maneira de trabalhar para o povo. Isso é trabalhar para o povo. Isso é pensar na saúde, na economia, pensar no bem-estar da população brasileira. É governar com as estatais cheias, não de políticos, não de partidos políticos tomando conta dos ministérios, mas de técnicos, de pessoas capacitadas, de brasileiros com alto conhecimento para fazer a gestão como tem que ser. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo, porque ele é muito informativo. Compartilhe, sabe? Faça um petista ficar torturado por tanta informação boa que nós temos sobre a economia brasileira. É emprego, é lucro nas estatais. Esse Bolsonaro é maligno, é um ilícito esse Bolsonaro, viu? Se inscreva nesse canal, pode ser o like e aquele de cabeça para baixo, mas deixe o seu comentário e compartilhe porque isso é muito importante. Joga no grupo do WhatsApp, tô no Telegram, estou em todas as redes sociais, Instagram, no YouTube, até no Snapchat. Me segue lá, eu sou Inconformax. Valeu!